Faz tempo que eu não faço vlog. Hoje não é vlog, é só quero falar algumas coisinhas mesmo que, sabe? Ai, estou em êxtase. E eu sei que eu preciso falar isso, que é o seguinte. Cara, a gente tem que viver uma vida com Jesus tão natural que as pessoas que não vivem, que elas têm que se sentir diferentes. Porque o normal não é viver longe de Deus. O normal não é viver longe dele. O normal não é não louvar em todo o tempo. O normal não é viver os dias e se preocupar com tantas coisas e esquecer de olhar pra ele. Não é o normal esse. Então, eu tenho tratado muito assim a fé, a vida com Deus e a palavra e ele como a verdade absoluta. Então eu começo a conversar com as pessoas como se isso já fosse verdade para elas também, mesmo que não seja. Porque se não é, vai se tornar. Mas é a verdade absoluta, entendeu? Isso traz toda a diferença. Hoje, eu vou contar sobre o dia de hoje só pra vocês entenderem, por isso que eu tô feliz. Peguei o Uber de manhã, aí eu perguntei pra ele, ontem, eu fiquei pensando, cara, eu preciso falar com algum Uber sobre isso. Que é sobre Jesus pedir para o Pai afastar aquele cálice dele, o que isso significa. E aí eu perguntei, até gravei, eu vou postar aqui agora, ou depois, eu vou falar, depois eu posto. Aí o vídeo vai ficar grande, mas vou tentar cortar só essa partezinha do vídeo, que tem vários vídeos de Uber aqui no meu celular. E aí é pra postar mesmo, pra deixar aqui e falar, cara, no final, sabe? Valeu a pena, Jesus, valeu a pena. E eu quero ser mais e mais e mais corajosa por ti. Mas vamos lá. Aí eu perguntei pra ele o que significava quando Jesus diz, Pai, fez de mim esse cálice. E todos, depois eu perguntei pro dia agora que me trouxe aqui em casa também, e responderam a mesma coisa, que é a cruz, o sofrimento de Jesus. Eu falei, calma lá, vamos entender isso? E aí eu falei, aí que entra a parte boa do evangelho, que é sobre o cálice da ira de Deus. Jesus está com o peso do pecado do mundo, o pecado que traz separação, e ele carregou. Sabe, lembrar disso nas pessoas é o pecado, cara, não é o sofrimento, é o pecado. E é aquela frase, né, de Charles Spurgeon, se não me engano, que eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. E aí a gente começou a conversar, já com a conversa nesse sentido, aí conseguindo falar mais sobre a vida de Jesus e tudo mais. Passar, Jesus não queria passar pela morte de cruz, né? Como homem, né? Como homem, ele não quis passar pela morte da cruz, entendeu? O sofrimento que tem que passar, mas sabe uma coisa mais profunda ainda? Mas aí ele fez a vontade de Deus. Do Pai. A tua vontade que prevalece. Isso, que seja feita a vontade. Jesus, ele pediu para aquele cálice ser afastado dele, porque o pecado gera separação de Deus, você concorda? Eu acho que o problema maior é isso aí. É a separação que ele ia ter. Exatamente. A separação que ele ia ter do Pai. Ele ia carregar os pecados do mundo todo. Ou seja, ele tomou o cálice que ele pede, é o cálice da ira. Jesus não estava com medo de ir para a cruz, porque ele sabia que esse era o destino dele. Já desde a fundação. Mas pela primeira vez, na eternidade toda, ele ia ser separado do seu Pai. A causa principal é a separação. Separação. Do pecado que ia sobre isso. E aí, tudo nas costas dele. Tudo. Todo mundo, pessoa que já morreu, que está nascendo agora, que vai nascer. Adão, até aquele dia. E aí Adão pecou, e o que Adão fez? Se escondeu. E aí o que Deus fez? Foi atrás de Adão. Foi. E aí, os passos de Deus, ao ouvir os passos de Deus, ele se escondeu. E imagina que maravilhoso, você tá no jardim, ouviu o passo. Sim, depois ele chamou, mas ele, ao só ouvir o passo, ele se escondeu. Sim. Aí, imagina, ouvir os passos de Deus devia ser uma alegria, né? Devia ser um prazer. Se tornou um medo. E aí aí muito interessante, Deus fala assim pra Adão, quem falou que você tava nu? Porque ele se escondeu porque tava nu. E Deus pergunta quem falou que você tava nu. Então essa coisa de... a gente tem que se despir mesmo, né? Se despir, ver que Deus faz mais íntimo do nosso ser, você se errado. Ela lê um livro, nesse livro ele fala de uma visão que o cara teve, que ele... um sonho, assim, não sei. Eu acho que era um sonho. E que ele via uma sala, ele via muitos ouvidos nessa sala. Ouvido. Nesses ouvidos tinha... Ele era uma sala escura e tava um cheiro assim muito ruim. Ele começou a olhar dentro dos ouvidos das pessoas, e dentro dos ouvidos das pessoas tinha cera. E depois dessa cera começou a ter bichos dentro dos ouvidos dessas pessoas. E elas não conseguiam se ouvir, elas estavam acostumadas naquele lugar, né? E aí ele perguntava, antes de ele perguntar, como se um anjo tivesse aparecido e disse, as pessoas não conseguem ouvir, e o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo diz, se ouvir hoje a minha voz, ouça. Se ouvir hoje a minha voz, não endureça o seu coração. E aí vai, ele vê esses ouvidos. E aí o anjo diz assim pra ele, pra que as pessoas tenham seus ouvidos limpos, trate a complacência. O que isso significa? Que hoje a gente tem a opção de agradar as pessoas. Então você tá em roda de conversa, você tem que confiar em Deus, mas você tem medo de desagradar o outro. Então você vai viver a verdade, você é fiel à pessoa, você é fiel ali, de fato, estar junto num círculo, num ambiente. Então o anjo fala pra ele, trate a complacência. Porque, sei lá, lembra lá em Apocalipse que tem a Jezabel. E aí o que Deus aponta? Ele fala, tem pra ti contra ti isso, você tolera Jezabel. Então a nossa tolerância, a coisa que Deus não tolera, é aquilo que a gente deve tratar. Aí depois ele viu um feixe, depois ele viu um feixe de luz, e esse feixe de luz atingia os ouvidos dessas pessoas, e aí os bichos começaram a sair. E ele ficava tão verdade, começou a um cheiro gostoso. E esse aroma, o anjo fala pra ele que era a graça, e depois ele a verdade, e a verdade libertará.
E aí tinha um ambiente onde as pessoas que estavam de pé, era como se tivesse duas temperaturas. Temperatura de baixo estava muito quente, temperatura de cima estava frio. As pessoas que se dobravam eram as pessoas, porque beleza, tirou, saiu, né, o bicho, então saiu o bicho. Só que a sereia permaneceu. Aí ficou confuso, por que a sereia permaneceu? E Deus falou, porque existe ainda o orgulho. Você joga a parábola do semeador, né? Semeador, saiu a semear. E foi lançado muitas sementes. Uma ficou lá, em vez de pedras, não cresceu, só uma germinou que caiu em terra boa. Aí Deus deixa com eles, agora é com eles. Você dá, como vocês, ser fiel à verdade, falar assim coisas que as pessoas talvez não gostem de ouvir, mas que elas precisam, e deixa com elas. Então aí começou a ver pessoas se dobrando. E nesse ambiente, como tinha duas temperaturas, aquela temperatura baixa e uma temperatura quente, isso começou a derreter a cera dos ouvidos das pessoas. E o que isso significa? Que quando a gente se dobra, quando a gente se prostra, quando a gente se quebranta, e Deus não rejeita o coração quebrantado, aí a gente tem a capacidade de ouvir. E aí, não importa, nada mais importa que ouvir a voz de Deus. E aí, ser fiel a essa voz nos faz coragem pra ser fiel à verdade também, né? E levar essa verdade nos ambientes onde a gente tá. E aí, isso, assim, ele conta, ele mudou assim, porque ele é pastor, ele chama Judson, vocês já falaram. Judson Oliveira. Ele é pastor. Ele é família de compositor, sabe? Sabe quando eu pensei através desse livro, eu conheço muito ele, eu achei bem interessante, porque foi um sonho que Deus deu pra ele, que assim, mudou o entendimento dele, né? Sobre ser fiel à verdade e de quem ama ouve. Quantas vezes a Bíblia tá recheada de quem tem ouvido pra ouvir ouça, né? E a gente, não é sobre revelação, é sobre ouvir. Isso, chega ao mundo hoje, né? É. E as pessoas, elas não se ouvem. Então, e ouvir a verdade, não verdade. Não consegue. E não quer também, né? Elas procuram pessoas que dizem que elas querem ouvir. Até ouve, né? Até ouve, é verdade. Verdade pegada, só também. Sim. Até ouve, mas dá crédito, dá valor, dá atenção. Sim. Mas é isso, não dá crédito da morte, porque os seus ouvidos espirituais estão tampados. Então, tipo, é ouvir e sai pelo outro, ou pro ouvido e sai pelo outro. Então, o que a gente precisa tratar mesmo é isso, é você não querer agradar. Quando a gente é fiel à verdade mesmo, e existem tipos e tipos de coração. Existem corações pedregosos e existem corações férteis. A gente tem que orar para que nosso coração seja fértil e que as pessoas também sejam, né? E aí, a semente germina. Mas até a gente corre esse risco de estar com tantos ruídos externos que a gente não consegue ouvir a voz dele. E aí depois, aí eu fui pro turno de oração. Depois eu saí de lá pra ver se meu óculos tinha ficado pronto, não ficou. Aí no caminho, já foi maravilhoso, assim. Que já saí louvando, e aí fui andando louvando. Aí as motos louvando, saem assim, louvando comigo. Aí o Bailey aqui agora louvando também. Que todo ser que vive louva o nome do Senhor, né? Todo ser que vive. Mas, ó, louva o nome do Senhor, vai. E aí beleza, né? Eu nem lembro com tantos que eu falei. Aí eu fui dando bom dia pras pessoas e tudo mais. Aí o cara, eu fui atravessar, o cara parou do meu lado e falei, e aí? A vida é uma espera, né? A vida é uma espera, como a gente tem que esperar. Eu comecei a falar dele, toda espera com ele. Aí beleza, falamos. Aí eu falei, espera no Senhor, renova suas forças. Queria muito abraçar uma pessoa, dessa vez não consegui. Aí depois eu vi uma pessoa que tava, um homem que tava andando, mancando. Aí cara, eu olhei ele, passei, Deus abençoe, beleza. Falei, né? Alguma coisa que eu não me lembro agora. Só que eu falei, gente, mas e a oportunidade? Né? Pode ser que aconteça, então vou atrás desse homem. Fui atrás dele, já tava... Faltava um quarteirão pra chegar no meu destino, voltei 2 quarteirão pra trás, atrás dele, ele tava andando rápido, falei, não, Senhor, tem um que mais rápido ainda, porque o Senhor vai mais rápido e ai, pode acontecer alguma coisa. Fui. Aí, falei, cara, eu voltei aqui porque eu creio que Deus pode curar você. O que aconteceu? Aí ele falou que tinha uma prótese, mas que tinha um problema, que era uma infecção que tava acontecendo na prótese dele, não sei o que lá. Eu falei, então vamos orar pela sua infecção. Oramos pela infecção dele, cremos, ele crê também. Foi muito beleza. Aí na volta, passei na ótica. Aí o meu óculos tinha sido pronto, né? Como eu falei, mas eu falei, nossa, aí dei uma aula pra ela. Nossa, você tá me dando uma aula. Que eu falei, que não tem a ver. Eu não falei, nem falei sobre Jesus, mas elas já são cheias do Espírito de Jesus também. Elas creem, têm a fé e tal. Falando sobre alimentação. Falando de sorvete, cara. Sorvete de nata. Maravilhoso. Sorvete, inclusive, saudade. Aí, voltei pra casa e comecei a falar na volta do Uber da Ira. Aí voltamos 10 minutos só falando, né, na volta todinha falando disso. Aí conseguimos se aprofundar melhor. Falei do livro que eu tinha lido agora há pouco. E aí foi. E aí, tudo isso que eu tô falando, o que eu quero dizer? Isso tem que ser um negócio normal. Cara, tu tá me impedindo de falar aqui no vídeo. É que a atenção só pra você. Vou ir pra fora. Tchau, fica aí. Eu consigo acabar de falar, senão ele não vai me deixar. Esse tem que ser o nosso normal. Essa tem que ser a nossa vida. Cada passo tem que nos dar mais coragem pra vencer, pra ser fiel ao voz do Espírito Santo. Se ele fizer, é Deus. Se não fizer, é Deus. Mas o nosso tem que ser e se acontecer, e se. Cara, teu sorriso, teu abraço, tudo pode mudar o dia de alguém. E você precisa exalar o bom perfume de Cristo. E é sobre isso, cara. Essa é a vida que a gente tem pra isso, sabe? A gente não tem muito tempo, não tem. E o que eu mais quero é se encher do Espírito Santo. E é isso o vídeo de hoje. Abraço, beijo, fique com Deus. Seja corajoso por Jesus também, porque você vê quanto mais passos você der de coragem, mais coragem você tem pra dar mais passos ainda.